Boa noite. O presidente Lula, do PT, conquistou ontem um novo mandato com uma diferença de mais de 20 milhões de votos sobre o adversário Geraldo Alckmin, do PSDB. Lula obteve o maior número de votos da história da democracia brasileira, numa eleição que bateu o recorde também na rapidez da apuração. A urna eletrônica deu show. Os brasileiros votaram até às 5 da tarde. E por causa da diferença de fuso, no Acre e em parte do Amazonas, até às 7 pelo horário de Brasília. Isso não impediu o TSE de declarar a vitória do presidente Lula às 7h12. O anúncio veio às 7h30. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reeleito. O presidente saiu de São Bernardo do Campo pouco depois do encerramento da eleição para acompanhar a apuração em São Paulo. A espera foi breve. Às 8h22, o adversário Geraldo Alckmin telefonou, reconhecendo a derrota. Às 8h15, Lula já falava como presidente reeleito. Quero conversar com todos. Sem distinção, não haverá um único partido nesse país que eu não chame para conversar, para dizer o seguinte: agora, o problema do Brasil é de todos nós. Disse que o país vai crescer mais no segundo mandato. E eu acho que o Brasil pode crescer 5%, pode crescer 6%. Depende de nós agilizarmos os projetos que estão em andamento. Na apuração final, Lula teve quase 61% dos votos válidos. Alckmin, pouco mais de 39%. O presidente Lula praticamente repetiu a porcentagem de votos válidos que teve no segundo turno de 2002. Em torno de 61%. Por esse lado, não houve novidade. A grande diferença que as urnas revelaram ontem foi entre a votação do primeiro turno e do segundo turno. Uma mudança profunda em apenas 4 semanas. Lula teve 46,7 milhões de votos no primeiro turno, subiu para 58,3 no segundo, enquanto Alckmin caiu de 39,9 milhões para 37 milhões e meio de votos. Lula conquistou mais de 11 milhões de votos, Alckmin perdeu 2,4 milhões. O mapa da votação também se alterou. No primeiro turno, Lula venceu em 16 estados. No segundo, virou o placar no Acre, Rondônia, Goiás e no Distrito Federal. No primeiro turno, Alckmin venceu em 3 regiões, mas no segundo perdeu para Lula no Centro-Oeste e no Sudeste. Saiu vitorioso apenas no Sul. No Nordeste, Lula teve 2,7 milhões de votos a mais que no primeiro turno. No Sudeste, conquistou 5,9 milhões de votos a mais. Na festa da vitória em São Paulo, o presidente reeleito reafirmou um compromisso. Na minha cabeça e nas minhas ações, os mais pobres terão a preferência da política pública do nosso governo. Já passava da meia-noite chegando em casa e Lula ainda abraçava os últimos eleitores. Nesta segunda-feira, a oposição declarou que a vitória de Lula no segundo turno não significa pausa para uma trégua. O presidente voltou para Brasília de manhã. A volta a Brasília depois de reeleito, com festa na base aérea. O presidente até tentou cumprimentar os militantes petistas. Não deu. A saída foi improvisar uma saudação. Uma carreata acompanhou o presidente até o Palácio da Alvorada. Aí sim, Lula desceu, agradeceu e fez um pedido. Deixa o homem descansar um pouco. Mas ainda teve outra recepção, esta dos funcionários do Palácio do Planalto. O descanso deve ser no feriadão do Dia de Finados. Hoje, Lula recebeu cumprimentos pela vitória do presidente da França e do primeiro-ministro da Inglaterra. E ligou para cumprimentar os governadores reeleitos do Paraná e da Paraíba e os eleitos do Pará e de Pernambuco. Durante todo o dia, o presidente não falou nada sobre a declaração do ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, que anunciou o fim da era Palocci, que a preocupação neurótica com a inflação, sem pensar em distribuição de renda e crescimento, acabou. Em entrevista para a Rádio CBN, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, deu indicação de que a política será mantida, com o mesmo superávit primário de 4,25% do Produto Interno Bruto, a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. Muitos petistas preferem um superávit menor.
No mercado financeiro, um dia de cautela, à espera dos primeiros passos do presidente Lula para a economia. O dólar subiu para R$ 2,15. A Bovespa caiu mais de 1%. E se depender da oposição, o início do novo governo não vai ter trégua. Líderes do PSDB, por exemplo, afirmaram hoje que receberam votos para permanecer na oposição. Eu acho que as oposições não têm por que se precipitarem no sentido, eu vou apoiar ou não vou apoiar. Não, qual é o caminho? Está propondo o quê? Bem, isso na Câmara. No Senado não é diferente o jogo, apenas a diferença é que no Senado o governo do presidente Lula não tinha maioria formal, ele tinha, mas ele não tinha maioria política no passado. Terá menor ainda agora, né, nesse momento. Então terá uma maioria a ser configurada na Câmara e uma minoria dentro do Senado. Mas petistas ainda acreditam no diálogo. O presidente está extremamente intencionado nessa direção, vai procurar todos os partidos. Ele tem facilidade para isso, tem contatos até pessoais, relações pessoais com vários dos governadores eleitos, com lideranças do campo da oposição. E no período eleitoral é natural que isso ficasse um pouco em suspenso, mas agora passou. Hoje à tarde, em resposta a rumores que circulavam no mercado financeiro, a Presidência da República declarou que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, continua no cargo. A reeleição do presidente Lula foi notícia em alguns dos jornais mais importantes do mundo. A imprensa da Europa elogiou e lembrou os pontos críticos dos primeiros 4 anos de governo. O espanhol El País realça que os desafios continuam: economia, educação, corrupção e reforma agrária. O francês Le Figaro diz que o resultado da eleição apoia o mito Lula. Na capa do Público de Portugal, os brasileiros deram a Lula uma licença para governar por mais 4 anos. O britânico Financial Times diz que os economistas veem um sinal de que os cortes nas despesas serão menos prováveis no segundo mandato. Na Argentina, El Clarín ressalta o discurso de Lula, em que o Mercosul será uma prioridade. Num comunicado, a Casa Branca parabenizou o presidente pela reeleição e afirma que espera trabalhar com Lula em questões bilaterais e regionais. Na imprensa americana, elogios pela vitória e comentários sobre os escândalos que marcaram a campanha. O New York Times diz que a vitória fez com que Lula superasse os escândalos que mancharam a imagem e abalaram a credibilidade do presidente. Na manchete do Wall Street Journal, os atropelos da campanha devem continuar. E o Washington Post destaca que o defensor dos pobres superou os escândalos com uma vitória considerável. Vamos agora, ao vivo, ao Palácio do Planalto, conversar com o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite, presidente. Parabéns pela reeleição. Boa noite, Fátima. Presidente, ontem o ministro Tarso Genro falou que sua reeleição marcava o fim da era Palocci, uma política econômica que o senhor sempre elogiou. O senhor também ontem falou em rigor fiscal, mas sem pesar a mão. O senhor podia explicar o que significa isso tudo e qual será a sua política econômica? Primeiro, não tinha política econômica do Palocci, a política econômica era do governo. Nós deliberávamos com vários ministros as coisas mais importantes que íamos fazer. Segundo, o que nós hoje podemos afirmar de que o Brasil pode crescer, de que o Brasil pode se desenvolver mais, é resultado de uma política econômica séria que nós fizemos no primeiro mandato. Controlar a inflação, ter um superávit de 4,25% e manter uma política fiscal, rígida, foi uma necessidade. No segundo mandato, nós determinamos que nós vamos querer desenvolvimento econômico, nós vamos querer distribuição de renda e educação de qualidade. E nós temos que procurar agora cumprir com esse tripé que foi o compromisso da nossa campanha. Presidente, o Bolsa Família teve um papel muito importante na sua vitória eleitoral. Eu queria saber se o senhor está satisfeito, plenamente satisfeito com esse programa, ou o senhor acha que ele ainda pode melhorar de alguma maneira? Ele pode melhorar. Ele pode melhorar, veja, na medida em que a gente não só faça o reajuste necessário, corrija aquilo que está errado, mas, sobretudo, na medida em que a gente tenha programas que nós chamamos de portas de saída. Nós queremos que as pessoas possam ter empregos e que as pessoas possam ganhar salário em função do seu trabalho. O Bolsa Família é uma questão que vai continuar existindo até
que a gente não consiga diminuir a pobreza nesse país. Eu fico muito feliz quando percebo que, por conta do Bolsa Família e por conta do salário mínimo, a gente teve, em pouco tempo, uma redução de 19,3% das pessoas pobres no Brasil. É um alento e que precisa ser trabalhado com muito mais cuidado, com muito mais carinho, e nós vamos continuar trabalhando porque nós precisamos exterminar a miséria nesse país. Presidente, como é que vai ser a sua relação com o Congresso para que as suas propostas elas sejam aprovadas com mais rapidez? E quais serão os seus projetos prioritários no próximo mandato? Eu lamento profundamente, Fátima, acabei de ver aí a fala do ex-presidente, lamento profundamente, sabe que um ex-presidente da República que deveria ter um pensamento muito mais positivo com relação ao Brasil, ele vive instigando para que as coisas não deem certo. Ora, primeiro, eu acho que oposição é oposição, situação é situação. Isso é no Brasil e no mundo inteiro. Segundo, eu não tenho projeto de interesse pessoal. Os projetos são de interesses da nação. Por exemplo, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o Fundo Nacional de Educação Básica, a reforma política não são de interesse do presidente da República, são de interesse de 190 milhões de brasileiros, de todos os partidos políticos, de todos os segmentos da sociedade. Portanto, os congressistas terão que votar, não porque é uma proposta do presidente, porque é uma proposta que interessa ao Brasil. E o Brasil espera que todos nós sejamos muito mais responsáveis do que já fomos em outros momentos históricos. Agora, presidente, o senhor menciona a observação feita ainda há pouco pelo ex-presidente Fernando Henrique de que não haverá uma trégua, há uma sinalização neste sentido, mas paralelamente aos projetos de seu interesse que o senhor espera ver aprovados no Congresso, haverá ainda também as investigações ainda sobre a origem do dinheiro do dossiê. Como é que o senhor pretende conviver com a oposição nesse período em que as investigações estarão rolando ainda? Convivendo como se convive no mundo inteiro, como convive o Partido Democrata Republicano e o Partido Republicano, melhor, o Partido Democrata dos Estados Unidos e o Partido Republicano, como vive os partidos conservadores e os partidos de esquerda no mundo inteiro. Isso não é problema. Não é problema, William. O que é importante para nós é ter claro que tem que haver uma diferenciação. O que é uma oposição eleitoral, o que é uma oposição partidária, programática, e o que é tentar atrapalhar o país de dar certo. É isso que está em jogo. Os projetos que eu tenho no Congresso Nacional e os projetos que eu pretendo mandar não me favorecem 1 milímetro, mas favorecem 190 milhões de habitantes, e eu espero que a oposição seja responsável para votar aquilo que for de interesse do Brasil. Só isso. Depois pode continuar falando mal de mim, não tem nenhum problema. O que não pode é atrapalhar o Brasil por conta das disputas eleitorais. Agora, presidente, quando é que o senhor pretende anunciar o novo governo? Hoje o senhor divulgou uma nota confirmando a permanência do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Essa permanência já é também para o próximo mandato? Veja, eu tenho até o dia 1º de janeiro para indicar o ministério. Eu estou cumprindo o mandato até o dia 31 de dezembro. Não pretendo trocar ministros agora, não pretendo fazer grandes mudanças. O que nós vamos trabalhar nesses 2 meses são os grandes projetos que estão preparados, como o Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, a Siderúrgica do Rio de Janeiro, a Siderúrgica de Fortaleza, a recuperação da Ferrovia Norte e Sul, e tantas outras coisas que nós temos para fazer importante no Brasil. Então eu não posso agora parar para ficar discutindo um governo que eu tenho tempo até o dia 1º de janeiro. E de vez em quando eu acho que também se especula muito, ou seja, convocação da seleção e ministério no Brasil, todo mundo acha que pode dar palpite. E quem escolhe o jogador é o Dunga e quem escolhe o ministro sou eu. Então só quero que as pessoas tenham paciência e esperem que eu monte o meu time. Na origem desses problemas políticos todos que o Brasil tem assistido no último ano e meio está aquela divisão de cargos entre partidos políticos. É o caso de se perguntar, então, nesse segundo mandato, se o senhor pretende distribuir cargos no seu governo entre os partidos que o apoiaram na eleição. Bonner, você monta um governo de acordo com as forças políticas que te apoiaram. Isso é no Brasil e em qualquer lugar do planeta Terra que tenha democracia. Eu vou montar um governo baseado na competência técnica, no compromisso político e no compromisso programático com aquilo que foi a razão pela qual ganhamos as eleições. Eu aprendi muito nesses 4 anos, aprendi muito mesmo,
e eu sei agora como é que eu devo fazer para acertar muito mais aonde as coisas estão dando certo e para aprimorar aquilo que eu acho que não deu o resultado que eu gostaria que desse. Mas isso a gente vai montar de acordo com as forças políticas vivas da nação. Não tem como ser diferente. Agora, nesse primeiro dia depois da eleição, presidente, que mensagem o senhor deixaria, então, para os brasileiros? Olha, a mensagem que eu poderia deixar, Fátima, é a mensagem de esperança. Eu acho que essa eleição teve um significado extraordinário para o Brasil. Ou seja, nós sabemos que temos que governar para 190 milhões de brasileiros. Nós sabemos que o Brasil tem banqueiros, tem empresários, tem fazendeiros, grandes, pequenos e médios, e tem uma camada infinita da sociedade muito grande que durante séculos foi marginalizada. O que nós precisamos é alavancar essa parte mais necessitada da sociedade para que ela possa se transformar em classe média. E quando isso acontecer, quem vai ganhar dinheiro também serão os mais ricos, serão a classe média, serão os pequenos e médios empresários, porque nós queremos apostar definitivamente no desenvolvimento econômico, na distribuição de renda e na educação de qualidade como base para que o Brasil dê um salto de qualidade e se transforme num país definitivamente desenvolvido. Muito obrigada, presidente Lula, por sua participação aqui no Jornal Nacional e uma boa noite para o senhor. Boa noite, Fátima.